Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Vamos lá? Na palavra do Senhor. Juízes, capítulo 6, está no Velho Testamento. Depois de Josué. Então vamos lá. Está escrito bem assim, o primeiro versículo do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e fortificadas. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, e também do Oriente contra eles subiam. Versículo 11, dá uma ida lá para o versículo 11, por favor. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Osbis-Erzrita. E o Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora no Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Amém? Desocupe as mãos, aplaude o Senhor Jesus. Vamos lá. Uma mensagem. Vamos lá, gente. Essa mensagem aqui você já conhece quando nós falamos de Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes escolhido por Deus para assim dar direção para o povo de Israel. Mas aqui nessa época aqui, Israel se afastou de Deus. Preste atenção, Israel é um povo escolhido de Deus, um povo que Deus escolheu para guardar, por promessas e propósitos. Só que Israel se afasta de Deus. E uma das coisas que complica Israel quando se afasta de Deus, que Deus permite que outros reinos, outras cidades malignas venham tomar posse do lugar onde ele estava. Não era isso que Deus queria, inclusive não é isso que Deus quer. Só que quando Israel inteiro, o povo judeu, se afasta de Deus, Deus permite, não é que Deus quer. Permissão é uma coisa, vontade é outra. O que nós temos que entender, que a mesma promessa que Deus tem para o povo de Israel e na Bíblia, para todas as pessoas, se nós acreditarmos na palavra, Deus tem para nós também. Nós temos que entender que o mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus da nossa vida. E nós também temos que analisar o seguinte: o ser humano tem mania de sair das coisas boas e se envolver em coisas ruins. E muitas vezes as coisas ruins que nós se envolvemos, que parece ser bom para os nossos olhos e para Deus não é. E muitas vezes as coisas boas que Deus tem para nós, nós achamos sacrifícios e achamos que é ruim. Então presta atenção, nem todo sucesso, nem tudo que está acontecendo de bom comigo é que está sendo bom para Deus. Nem tudo que está dando certo para o ser humano é o que está dando certo para Deus. Nós estamos enganados.
Nós estamos nessa época, nós estamos numa geração que bom é quem tem, bom é quem é famoso. Hoje, nas épocas das redes sociais, bom é para quem é famoso nas redes sociais, para quem tem mais like, para quem tem mais visualização. Faz as coisas do jeito que as pessoas fazem. Hoje as músicas, para ter sucesso, tem que ser do jeito que as pessoas gostam. Inclusive tem que ter cuidado, que até na igreja alguns hinos que se dizem evangélicos estão fazendo de acordo com o que o povo gosta. O negócio é, será que Deus está se agradando? Deus não se afasta de ninguém, é nós que se afastamos de Deus. Israel se afasta de Deus. Deus permite que os midianitas, quem são eles? Midianitas são descendentes de Abraão. Abraão a sua esposa tinha morrido, Sara, lembra? Sara morre, e Abraão casa com outra pessoa, e com ela tem um filho chamado Midian. Só que eles vão para o deserto. É um povo que não tem Deus como o único Deus da vida deles. E eles começam a ficar violentos, malignos. E vou falar a verdade, eles se entregam para Satanás. Porque quem não está com Deus, está com quem? Não, eu não estou com Deus, também não estou com o diabo. Não tem outra, não está com Deus. Está com Deus, está com Deus. Não está com outra coisa. Com Deus que não é. E pode ter certeza, a outra coisa é o mal. Eles vão para lá e começam a invadir as terras, porque eles são poderosos, ficaram fortes. Os midianitas, descendentes de Abraão. Israel também. Só que Israel nessa época não era reinado ainda, era um juiz que comandava. Eles não queriam obedecer muito. E uma das coisas que afasta a gente de Deus é a desobediência. Eles entram em Israel e começa em termos de politicagem, querendo invadir, querendo bens, querendo que eles pagam impostos e etc. Israel estava fraco, longe de Deus, sem força. E agora? Deus permite, durante 7 anos. Quantos anos, gente? Não é pouca coisa, não é muita coisa. Os medianitas invadiram Israel, pegavam todas as comidas, tudo que eles tinham, usavam o que eles tinham, abusavam, e eles perderam a força. Por causa de quê? Desobediência. Tudo que a gente sai de acordo com aquilo que Deus quer é um perigo para a nossa vida. Vamos lá. Não era o que Deus queria, ok? Não era o que Deus quer. Então vamos lá. Eu e você estamos sofrendo algumas coisas na nossa vida, é porque nós mesmos que se infiltramos. E nós temos mania de reclamar com Deus. Por que eu estou vivendo assim? Por quê? Não é assim? Por quê? Por que isso? Mas muitas vezes somos nós que somos culpados. O problema todo é que nós não queremos ver os nossos próprios erros. Pode ver que muitas vezes dá errado algumas coisas na nossa vida, nós queremos culpar o próximo. Está dando errado, queremos culpar o governo. Dá errado, queremos culpar o marido, esposa, culpar filho. Mas ver o nosso, nós não queremos ver. Estamos na igreja, algumas coisas dão errado, nós queremos culpar Jesus, culpar pastor, culpar alguma coisa, mas o nosso erro não nos queremos ver. Deus não quer que nós sofremos. Deus não quer ver dando nada errado para a gente. Deus não quer, porque a Bíblia diz: se quiserdes me ouvir, diz Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Isso é Deus falando. Só que o ser humano se afasta. Deuteronômio 28, a Bíblia fala que se nós dermos ouvido à voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, falando para Israel isso, ele falou para Israel que vale para a gente: todas as bênçãos virão sobre ti. Então preste atenção, Deus tem bênção para nós. Só que como você está diante de Deus? Será que quando vier uma dificuldade, um problema, se você falar com Deus, Deus ele resolve na hora? Ou Deus vai deixar você sofrer por 7 anos para você aprender? Você sabia que tem gente que precisa sofrer 7 anos para aprender? Uma coisa, Deus não quer.
Mas você sabia que tem gente que precisa passar por dificuldade para aprender? Você sabia que de vez em quando você é necessário passar por grande luta para tu aprender? Aprender o que, pastor? Como é importante ter um Deus na vida e servir a Ele. Vamos lá. Israel sofrendo, perdeu as bênçãos. Graças a Deus que eles começam a clamar: Senhor, nos ajude, Senhor, porque tem gente que só ora quando está. Tem gente que só ora, tem gente que só busca o Senhor, tem gente que vira um crente de verdade só quando vem as batalhas da vida. Tem coisa que é necessário acontecer para você aprender. Tem coisa na minha vida que é necessário para eu aprender. Paulo ficou 3 dias cego para aprender. Israel tem que ficar 7 anos na mão de quem era pior, malignos, para aprender. Até quando nós vamos ficar assim, gente? Até quando o Brasil vai ficar assim? Até quando o nosso governo vai ficar assim? Até quando você vai ficar assim? Até quando a sua família vai ficar assim, longe de Deus? E nós temos que agradecer muito a Deus, sabe por quê? Porque quando nós clamamos com sinceridade, Deus se revela para a gente. E também não adianta passar por luta e dificuldade, orar por falsidade, por vergonha, não, que Deus sabe qual é a verdade. Deus sabe quando alguém está passando por provas e lutas, dificuldade. Ora por ele por berganha. Por quê? Quem ora a Deus por berganha, Deus sabe: eu vou dar a bênção, ele vai vazar. Eu vou dar um milagre, ele vai sair. Eu vou dar um milagre, ele vai se afastar. Deus te conhece. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, ele tem todo o poder nas mãos. Será que nós não vamos aprender? Preste atenção aqui. Eles clamam, começam a clamar: Senhor, nos ajude, não aguentamos mais passar tanta prova, tanta luta. Aí aparece um profeta. Deus fala com o profeta: vou libertar vocês. Porque houve oração de sinceridade. Será que as nossas orações na manhã, na madrugada, na noite, no trabalho, quando você vai tomar banho, lavando vasilha, é com sinceridade ou é porque tu está só precisando? Deus precisa de oração sincera. Deus aparece com o profeta, fala: vou ajudar vocês. Aí Gideão, fugindo dos medianitas, porque ele não queria estar envolvido. Gideão, fugindo dos medianitas, ele lá no lagar, trabalhando, aparece o anjo e fala com ele. Nós lemos agora: então o anjo do Senhor. Aqui não é um anjo, é o. E quando a Bíblia fala o anjo, nos nossos estudos é o próprio Deus que aparece para falar. Não é um, é o próprio Deus. Ó, vou te usar para você libertar o povo. E ele fala: eu sou o menor da casa, que ele é da tribo pequena e tal. Aí Deus falou assim: mas eu sou contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força. Deus, gente, Deus não podia fazer bem assim com o povo dos medianitas que estava lá na cidade tomando conta. Matei tudo. Deus não podia fazer isso. Mas Deus, ele precisa muitas vezes usar pessoas. E muitas vezes o que Deus quer usar não é o grandão, não é o poderoso, não, é o menor da casa. Olha só, Deus não usa prepotente, arrogante, metido a besta, desculpa a expressão. Deus não usa aquele que se acha o melhorzão, Deus usa o menor. Deus vai no menor. Aí ele: Senhor, eu estou passando aqui, que mais ou menos a conversa foi essa. Vai nessa tua força que eu serei contigo. O homem pega a força. Ele primeiramente, o que ele faz? Vou destruir os altares dos deuses que construíram aqui. Ele sai quebrando tudo, construir os altares. Aí Deus fala bem assim: prepara. Agora eu entro na mensagem para terminar, que agora aqui é rápido, ó, fechei a Bíblia. Prepara os homens para lutar contra os midianitas. Olha só, ele chama 30
32 mil homens. Quantos mil, gente? 1000, não é 32 pessoas não, 32 mil homens para lutar, para ir para a guerra. Vamos, gente, para a guerra. Deus me levantou e nós vamos vencer os midianitas. Aí ele vai e fala bem assim: Senhor, vamos para a guerra. Aí ele ficou sabendo, mas peraí, mas os midianitas são mais de 130 mil homens. Eles contam 132, 133, 35 mil. Mais de 130 e poucos mil homens. E com Gideão tinha 32 mil. Quem estava em menor? Gideão. Só que Gideão, ele não está indo com a sua própria força. Gideão está indo com a força do Senhor. Porque o menor, Deus não quer que use a sua própria força. O menor, Deus quer que obedece. A força vem de Deus. Aí Gideão, então estou indo. Aí Deus falou bem assim: Gideão, para um pouquinho. Para. Quero te falar uma coisa, tem muita gente aí. Não, mas como assim tem muita gente? 32 mil homens? Tem muita gente aí para lutar. Mas Senhor, eu imagino, tá? Mas lá é mais de 130 mil, nós estamos em menos. Eles têm mais de 100 mil a mais. É muita gente. Que se tu ganhar lá, o que eles vão dizer? Vão dizer que, não, então faz o seguinte: chega perto faz um culto, chega perto dos 32 mil, fala que quem está com medo, quem for covarde, volta. Gente, eu imagino Gideão, começou o culto, marcou um culto, os soldados, estavam lá, Deus não, né? Quero informar para vocês que nós vamos para a guerra. Quem quer ir para a guerra? Aí pessoal, eu, então tá. Mas só que é o seguinte: quem for medroso, quem for covarde, está aí, está aqui. Quem tiver coisa para resolver em casa, quem tiver preocupado com alguma coisa, vaza, pode ir embora. Porque Deus não vai usar covarde nem medroso. Gente, você pensa o quê? 32 mil deve voltar pelo menos umas 100, mais 50 pessoas. Sabe quantos saíram? Foram embora? 22 mil homens vazaram. Com medo. Diminuiu. Porque os medrosos falam muito. Os medrosos e os covardes vai muito na levada dos outros. Vamos embora, eu também vou. Porque os medrosos e covardes na hora do combate têm medo, não têm coragem. São aqueles que dizem muito, falam muito, mas na hora de agir, não agem. E nós estamos cheios de gente assim na igreja. Estamos cheios de pessoas assim na sociedade e no mundo. Não tem coragem de enfrentar. Medo de quê? Vem um probleminha, vem uma dificuldade, morre de medo. Eu não vou não, estou com medo, vou morrer. Tem gente que é tão fraco, tão covarde, que um frio para ele, esse tempo friento para a pessoa. Deus não trabalha com covardes e nem medrosos. Que tem gente que tem medo, tem medo, tem vergonha, então sai. Deus vai, você não presta, para mim não presta, não dá, porque é covarde, vai morrer e é frouxo. Deus não gosta de frouxo. E o que mais tem é gente frouxa nos últimos dias, na igreja, gente frouxa, fala muito, tem gente que gosta de falar muito, fala nas redes sociais, mas na hora de pegar no batente, na oração, no propósito, na palavra, no jejum, corre, medroso. Aí Deus fala, vaza, manda embora. Foi embora os medrosos, tudo, colocou lá alguma coisa no meio das pernas lá e saiu. Estou com medinho. Covarde fica parado mesmo, covarde não faz nada, covarde medroso não tem coragem de fazer nada na obra, covarde medroso tem medo do culto, tem medo de fazer a obra, tem medo até de adorar o Senhor, tem medo. Então sai, covarde. Olha para mim. Aí ele, Senhor, nós só vamos com 10 mil? Aí Deus falou assim, não. Senhor, nós só vamos com 10 mil? Isso aqui é minha linguagem para você entender. Deus falou assim, não, nós só não vamos só com 10 mil não. Ué, vai
para aquele ribeiro lá, vai para o rio lá, vai beber água. O povo deve estar com sede. Ó, vai fazer o seguinte, Gideão, coloca o povo para beber água. Aquele que beber água, igual um cão lambe e bebe água, separa a parte. E os outros que beber de joelho e tal, fica. Aí o povo, quem está com sede? Outro culto. Gente, nós vamos agora encerrar a parte do culto. Agora nós vamos para a parte vamos matar a sede. Aí eles vão para a beira do rio. Gente, quando chega lá, você sabe quando a pessoa está com sede, né? Rapaz, eu imagino, teve gente, água, eu imagino que teve gente caindo na beira do rio, e bebe água, e tal, e outro cai na beira do rio, tinha gente bebendo água, e a cara, eu imagino, só que tinha alguns, que foi beber água assim, ó, quem já viu o cachorro bebendo água? Cachorro bebe água como? Né? Como se fosse assim, ó, cachorro está bebendo água assim, ó, a gente sabe assim, ó. Ele olha para onde? Ele bebe, fica de cara assim ou ele fica olhando para o lado? O cachorro bebe água vigiando. Põe a parte quem bebe água, lambe igual cachorro. Aí ele, 1, 2, 3, 4, 5, 10. A parte estava 300. E o outro igual um doido com sede, fazendo festa, água, igual com os malucos, 9.700. Aí ele falou assim, certamente vou mandar embora os 300, vou ficar com 9.700. Deus falou assim, Gideão, quantos que beberam água igual cão? Senhor, 300. E quantos beberam água de joelho lá, tá com muita sede? 9.700, manda tudo embora. Que, Senhor? Manda tudo embora. Os 9.700 não estão preparados para a guerra. Deus, fulano de tal, 9.700, pode ir embora. Embora, vocês não servem para a guerra. Deus fala bem assim, é com esses 300, oh glória, é com esses 300 que eu vou preparar para entrar contigo nessa batalha. Diga glória a Deus. Bate palma para Jesus. Encerrando a mensagem. Qual grupo nós estamos? Dos 22? Do 9.700 ou 300? 22 mil os frouxos e medrosos. Corre de tudo. 9.700 está vigiando com nada. Tudo acha que tá bom, tá fazendo. Os 300 é os que estão vigiando, preparado para vencer as batalhas. Qual grupo que tu tá? Deus não precisa de muita coisa para vencer o mal. Deus precisa de valentes, guerreiros, que quer de verdade mudança, que quer transformar uma cidade, que quer transformar uma nação. Deus não precisa de muito, mas Deus precisa pelo menos de 300 para mudar uma cidade, para mudar a casa. Quem é tu dentro da sua casa? 22.900, 9.700 ou os 300? Se na sua casa tu for 2.000, os 22 mil, tu é um frouxo dentro de casa. Qualquer coisinha corre. Quem és tu? Deus não precisa de muito. Ai pastor, mas eles eram capacitados? Não, quando Deus escolhe, Deus capacita. Deus, ele dá capacidade para o ser humano quando ele quer de verdade vencer. Os 300 queriam vencer. Os 300 vigiavam. Os 300 é obediente, sendo que tinha um. Eu digo 301, né? Que é com Gideão, o juiz, estava de frente. Eu na verdade não queria ser nem os 300, eu queria ser o Gideão, 301. Sabe por quê? Ele é aquele que Deus está dando direção para ele, para guiar os 300. Se você já fazer parte do 300, já está de parabéns. Agora se você quer ser Gideão, precisa ser mais forte. Tirar os altares ruins da sua vida, tirar as coisas que não prestam, e guiar os 300 para a batalha.
Deus está precisando de homens e mulheres nos últimos dias, no ano de 2025, que lute de verdade e que não seja frouxo, que queira a verdade vencer. Os 300 é aquele que não teme, não tem medo. Eu vou até morrer, mas eu vou obedecer o que Deus quer. Os 300 obedecem, os 300 são fiéis, os 300 são fortes. Mas depois tu lê lá o restante, vê lá se eles enfrentaram, se eles conseguiram vencer. Deus colocou bons tocadores. Chegaram diante dos medianitas, só gritaram: Deus toca e grita, toca e grita, toca e grita. Deus multiplicou. Eles endoidaram a cabeça, começaram a brigar, matar um outro, fugiram para outro lugar, perderam a batalha sem eles lutarem. Que é isso, pastor? Quando eu obedeço a Deus entre os 300, você não precisa nem colocar a mão na guerra, Deus coloca por você. Diga glória a Deus. Os 300 que estão aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está entre os 300, tem coisa que você não vai tocar nem sua mão. A guerra não é sua, é de Deus. O problema não é seu, é de Deus. A doença não é sua, é do Senhor. A dificuldade que tu está passando é do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Os 300 é aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. Aí Deus abre porta, Deus escancara a janela do céu. Os 300 é aquele que é obediente ao Senhor em tudo. Aí Deus arranca doença, enfermidade. Deus traz paz dentro de casa, Deus traz paz na família. Deus abençoa. Deus quer fazer isso entre os 300. Quem está entre os 300 aí, diga amém. Então fala bem assim: eu faço parte. Não, fala com fé, fala: eu faço parte do grupo dos 300. Palma para Jesus bem forte. Vamos ficar de pé para nós orarmos e falarmos com o Papai do céu.